que falar aos filhos sobre um problema ou algum segredo de família? Esse tema traz muita indagação para pai, para mãe, para avós, para parentes ou pessoas que cuidam das crianças, porque é muito sensível alguns assuntos para a criança ouvir, né? Tem assuntos que são assuntos bem de adultos, assuntos que são difíceis mesmo até para os próprios adultos digerirem. Então, quando as pessoas tiverem que comentar com a criança ou perceberem que o filho está em dúvida, está perguntando, está sofrendo, está aflito e com que percebe, porque às vezes a criança percebe que dentro da família está acontecendo alguma coisa relacionada, vamos dizer, ao divórcio dos pais. Os pais se separaram, a mãe está muito nervosa, o pai está muito nervoso, eles estão brigando pelo telefone, eles correm para cá, para lá, a mãe fala algumas coisas, o pai também, a criança não sabe o que é, não sabe o que está acontecendo. Então, isso pode também ocorrer em relação à morte, em relação ao suicídio, em relação a alguns temas que são difíceis para a família, né? Assim, às vezes a mãe tem que mudar-se de cidade, houve um problema empresarial, houve um problema ligado até a questões de processos, né, policiais. Então, às vezes acontecem coisas na família em que as crianças ficam instáveis. E os pais perguntam, até que ponto a gente fala tudo para a criança? Até que ponto a gente não fala? Não falar é deixar o filho alienado, é deixar o filho ignorando as verdades, é deixar o filho fingindo, né, que nada aconteceu. Não é isso. Nós da psicologia não propomos que se escondam as verdades, mas para dizer para as crianças as coisas, vamos falar em termos de pai e mãe, o pai e a mãe precisam saber a hora de falar, o como falar e qual o aspecto que vai falar, porque conforme o grau do assunto pode simplesmente dizer assim, olha filho, este assunto é um assunto ainda muito difícil para a mamãe também, muito difícil para o papai, nós estamos passando uma fase muito difícil e você deve estar vendo que a gente está discutindo, a gente está nervoso, a gente está com problema, sim, mas eu não tenho ainda como explicar isso para você, porque nós estamos resolvendo ainda e não tem ainda nada para te explicar, porque tem coisas que são coisas de adulto passar. Tem coisas que são coisas que pai e mãe sabem resolver. Então você fica tranquilo que o papai e a mamãe estão fazendo tudo o que é possível para resolver o problema. Você vai ficar sabendo todas as coisas importantes que forem necessárias, você vai saber. Fique bem tranquilo que o papai e a mamãe vão resolver isso. Então, é uma forma de deixar a criança sabendo que o pai e a mãe percebem a importância de falar das coisas, tocar nos assuntos difíceis, mas na verdade não vai falar porque às vezes o assunto também não está pronto, não está resolvido e não está amarrado de uma maneira que a criança possa ouvir, possa compreender. Então às vezes esse pai e essa mãe precisam ainda amadurecer o assunto, eles próprios precisam digerir o assunto, né, antes de passar para a criança. Então esse cuidado do momento, da maneira, a escolha das palavras é muito importante. Se for coisas que têm a ver com a saúde da criança, com o bem-estar da criança, você vai ter que passar uns dias na casa da sua avó, você vai mudar de escola, você vai passar, nós vamos ter agora uma maneira diferente, você vai passar uns dias na casa do seu pai, uns dias na casa da sua mãe, né, guarda compartilhada. Então, aí sim é que vai explicar para a criança por que isso, por que é bom isso. O que é que a gente pensa? Que pai e mãe precisam pensar quando tiver problemas, quando perceber que os filhos fazem parte do problema, que os filhos estão vivendo o problema, eles têm que pensar assim, o que é melhor para o meu filho? Ele é uma criança ou ele é um adolescente? O que é bom para uma criança saber? O que é bom para uma criança escutar? Então tem que primeiro o pai e a mãe, como adultos responsáveis, pessoas racionais, descobrirem o que falar, como falar, de que maneira, né? E que tanto que deve falar. Então observar, a criança não pode ouvir desabafo. O que é desabafo? Porque
seu pai fez isso, fez aquilo comigo, porque ele me desonrou, porque ele desonrou nossa igreja, nossa família, porque isso é desabafo. Isso são sentimentos da mãe passando para um filho. Ou o filho virar e falar, não, porque sua mãe não trabalha, sua mãe não faz nada, sua mãe não ajuda, sua mãe não colabora. Isso é desabafo. Isso é problema do pai. Isso não é problema da criança. Né? Então precisa separar. O que é um problema do adulto e o que é o problema da criança. Da criança pode ser, ela está estressada, ela está triste, ela está chateada, ela está indo mal na escola, ela está sem dormir, ela está sem comer. Então, olha filha, eu estou notando que você não está muito bem. Você quer falar disso? O que está acontecendo? Tem alguma coisa assim que está te deixando triste? É porque, né, você mudou de escola, é porque o papai está morando em outra casa, é porque o papai começou a namorar alguém, é porque a mamãe está namorando alguém, é porque... O que é que está acontecendo? Tá? Então, às vezes as perguntas para a criança são mais úteis do que chegar e falar coisas. Então, perguntar para a criança o que é? O que está acontecendo na sua vida? Tá? Eu quero te ajudar, eu quero entender, a mamãe está aqui ou o papai está aqui para te ajudar. Né? Porque nós adultos, nós temos muitas maneiras de ajudar os filhos. A gente sabe ajudar os filhos. A gente sabe compreender. E adulto sabe passar problemas. Porque tem problemas de adulto que a criança tem que saber que o adulto vai dar conta de resolver. Tá? Vamos dizer, um desemprego, tá? Uma morte súbita de alguém da família. E aquele pai ou aquela mãe estão no desespero, estão sofrendo muito. Olha, então é assim quando parte alguém. É assim quando morre alguém. Mas nós vamos dar conta, porque a vida é assim. A vida de renovação, a vida de mudança, a gente vem aqui, passa um tempo e vai embora quando fica velho ou quando fica doente. Então a vida é assim e o papai e a mamãe dão conta de resolver isso. Então a criança precisa de aprender a ter algumas soluções, algumas explicações que são próprias para a idade dela. Então é isso, não é deixar de dizer as coisas ou esconder as coisas. Algumas pessoas às vezes nos perguntam aqui no Instagram, né, pelo direct, o que fazer, né? Se ela mente para o filho, se ela deixa de dizer, se ela, essa ideia da proteção da criança é uma ideia de não se contar nada para a criança, criar um mundo de fantasias maravilhosas, de perfeições, né? Não é isso. Tá? Você pode dizer a verdade, principalmente se você notar que o filho precisa daquela verdade. Que aquela verdade vai ser um alívio para o seu filho. Seu filho está sofrendo pelo segredo, está sofrendo por uma mentira, está sofrendo por algo que ele não consegue entender. Tem que explicar para o filho. Tem que explicar. Então, para dizer as coisas, tem que ter essa medida. Eu vou dizer... para eu ficar desabafando, para eu contar que o problema está me deixando mal, ou eu vou contar isso para o meu filho ficar bem. Eu acho que essa segunda ideia é melhor, tá? Então, era esse o recado hoje.